Olá, pessoal! Meu nome é Clarice e eu sou do Patologia com Café. E eu fiz essa videoaula para falar para vocês um pouco sobre esses conceitos que muitas vezes ficam confusos na nossa cabeça, quando o professor fala na sala de aula ou quando a gente está lendo algum livro sobre patologia. Então, displasia, metaplasia, anaplasia, hipertrofia, dentre outros conceitos, são justamente as alterações de diferenciação e crescimento celular que podem acontecer no nosso organismo, né? Então, começando com a displasia, ela é uma proliferação desordenada de células juntamente com a perda de orientação arquitetural do epitélio. E esse é um processo reversível e que necessita de estímulo. E por que eu estou falando isso, né? Existem situações, por exemplo, em pacientes fumantes. Eles podem ter um epitélio displásico, certo? Porque o fumo, ele é considerado um agente agressor, um agente estressor daquele epitélio. Então, o paciente fumante, ele pode chegar a ter uma displasia leve lá. Entretanto, se ele parar de fumar, essa displasia ela pode regredir, ok? E aí, essa analogia que eu fiz aqui com a pilha de roupas arrumada e uma pilha de roupas desarrumada, ela não foi à toa. Mas antes de eu mostrar para vocês como se apresenta histopatologicamente uma displasia, eu vou relembrar como se apresenta um epitélio normal. Tinha um professor meu que falava muito isso, que é muito importante você conhecer o normal para que quando você veja o alterado, você tenha um parâmetro de comparação entre eles, né? Então, se você for pegar uma fotomicrografia de uma mucosa oral normal, o que que você vai ver de fora para dentro? Primeiramente, a camada córnea, que é essa aqui grifada, que é a camada de ceratina. Posteriormente, você vai ver a camada granulosa. Essa camada granulosa, ela possui esse nome porque se você der um maior aumento nessas células, você vai enxergar vários grãos. Esses grãos são grãos de querato e alina, então por isso que tem esse nome. Posteriormente, a camada espinhosa. A camada espinhosa é essa mais intermediária. E essa camada, ela recebe esse nome porque as junções intercelulares, né, as junções entre essas células, têm essa aparência de espinhos, né? Então, os desmossomos entre essas células dão essa aparência de espinhos. E depois, a camada basal. Essa camada basal é essa que fica mais próxima da lâmina própria. E se você avaliar, né, você vai perceber que o epitélio normal ele está bem organizado, né? As camadas estão umas sobre as outras, bem arrumadinhas, como se fosse aquela pilha de roupa que eu coloquei no slide anterior. E na displasia não é bem assim, certo? Então, nessa fotomicrografia, o que vocês podem observar? Que já há uma leve desorganização arquitetural do tecido, né? Se você olhar para essa região aí do terço inferior do epitélio, você vai ver que as células elas já não estão tão organizadas como, por exemplo, nos terços mais superiores. Então, você já vai reparar que há uma inversão de polaridade, né, dos núcleos das células. Você vê, por exemplo, que as células estão mais hipercromáticas, ou seja, estão mais escuras. Você vê também nessa parte de cima aqui, deixa eu grifar, que há uma duplicação, né, dessa camada basal. Então, essa já é considerada uma displasia epitelial leve, que é quando você tem alterações, tanto arquiteturais quanto celulares, no terço inferior do epitélio, ok? Já nessa outra fotomicrografia, vocês podem observar que as alterações arquiteturais e celulares, elas estão tanto do terço inferior até mais ou menos o terço médio do epitélio, né? Que é a porção média da camada espinhosa. Então, você vai ver da mesma forma alterações de organização das células, né? Elas já não estão mais empilhadas direitinho, né? Elas já estão hipercromáticas, né? Você já vê algumas mitoses mais ali no canto, aqui. Você vê um hipercromatismo mais acentuado. Então, quando a gente tem essas alterações até o terço médio do epitélio, essa displasia ela é considerada moderada. E por último, a gente tem uma displasia epitelial severa, né? Essa aqui, se você for olhar, mais de 2/3 do epitélio possuem displasia.
E o que é que você está vendo? Da mesma forma, inversão da polaridade da camada basal, né? Então, aqui na camada basal, os núcleos eles estão virados para a parte mais superficial do epitélio, né? Estão virados mais para cima. Anisonucleose, que é a alteração da proporção do núcleo. Hipercromatismo, figuras de mitose, né? Figuras de mitose. Então, todas essas alterações estão em mais de 2/3 do epitélio. Então, por isso é considerada uma displasia epitelial severa. E aí, é importante vocês saberem que essa gradação das displasias, né, pela OMS em 3 tipos, ela tá entrando em desuso, né? No livro da OMS de 2017, a gente já tem aqui que as displasias elas estão tendendo a ser classificadas num sistema binário, né, que são displasias de baixo grau e displasias de alto grau, porque existia uma discordância muito grande na hora de fazer esse diagnóstico, né? Então, fizeram um sistema binário para que houvesse uma maior facilidade de diagnóstico em relação aos patologistas, né? Então, uma displasia de baixo grau, ela teria um tratamento mais conservador, e uma displasia de alto grau, ela teria um tratamento mais agressivo. Essa é uma intenção de facilitar a comunicação e a forma de tratamento dos pacientes. E aí, falando agora da anaplasia, na anaplasia a gente vai ver que há pouca ou nenhuma diferenciação celular no epitélio, né? E esse é um processo irreversível e característico de malignidade, né? Então, se você for avaliar histopatologicamente um tecido anaplásico, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar um pleomorfismo celular bem acentuado, então essas células elas vão ter formas e tamanhos extremamente diferentes. Você vai ver uma perda da proporção entre o núcleo e o citoplasma, né? Então, aqui a gente vê alguns núcleos enormes e outros bem pequenininhos, né, quando comparados uns aos outros. Você vai ver também um hipercromatismo acentuado, né? Então, esse é um tecido que você olha e você não sabe de onde vem. Esse tecido ele é considerado anaplásico, ele não está diferenciado. Uma outra coisa que você pode reparar nas anaplasias, que você pode encontrar, são as figuras de mitose, que são essas aí que estão apontadas nas setas pretas. Essas figuras de mitose, elas vão indicar justamente que a atividade proliferativa ela está bem abundante, né? Porque os tumores malignos, eles não crescem muito rápido. Então, isso é uma coisa muito comum de você encontrar, né? Muitas figuras de mitose no histopatológico dos tumores malignos. Falando agora do conceito de neoplasia, a neoplasia ela é uma proliferação descontrolada e autônoma de células alteradas, né? Então, essas células, elas perdem o stop, elas têm alguma alteração genética lá no código delas, que faz com que elas consigam proliferar descontroladamente e os mecanismos de apoptose não funcionem, certo? Isso normalmente acontece por uma alteração genética, uma tendência do paciente a ter aquilo ali, ou então alguma coisa do ambiente, né, como por exemplo o fumo, ele pode causar neoplasias, né, como por exemplo o carcinoma epidermoide. E aí o que é que você vai ver? Numa neoplasia benigna, essa proliferação de células, ela vai ser muito semelhante ao tecido original, né? São células alteradas, porém muito semelhantes ao tecido original. E na neoplasia maligna, as células elas vão ser bem diferentes do tecido original e elas vão continuar proliferando. Por isso que há um crescimento tecidual, observando clinicamente. Falando agora da metaplasia, é a substituição de um tipo celular adulto por outro tipo celular adulto, né? E pode ser um tipo celular epitelial ou mesenquimal. E esse também é um processo reversível que necessita de estímulo. Então, um exemplo de metaplasia que pode acontecer no nosso organismo é o que acontece no epitélio brônquico dos pacientes fumantes, né? Então, o epitélio brônquico normal, ele é pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, com essas células caliciformes aqui, né? Então, essas células caliciformes, elas armazenam o muco, que é presente lá, e os cílios, eles servem para reter partículas de poeira, né? Essas partículas de poeira que podem ser agressivas para os nossos pulmões.
E aí, caso o paciente ele comece a fumar muito, esse epitélio ele sofre uma metaplasia escamosa, como vocês podem ver aqui. Veja que aqui do lado esquerdo ele tem essa configuração normal, né? Mas quando chega aqui no lado direito, ele já não tem essa aparência de cílios, ele já tem umas células mais poligonais, né? E é justamente isso que a gente chama de metaplasia escamosa. E aí, isso é uma faca de dois gumes, né? Porque realmente esse epitélio ele é mais resistente, né, às substâncias químicas do cigarro. Entretanto, ele perde justamente essa característica de produzir muco e de ter os cílios que vão impedir que a poeira entre no pulmão. E outra coisa, quando o epitélio ele fica metaplásico por muito tempo, isso pode predispor à transformação maligna. Então, por mais que haja um lado bom nessa metaplasia, isso pode ser uma coisa problemática para o paciente, porque pode predispor à transformação maligna. Falando agora sobre hipertrofia e hiperplasia, que são conceitos bem mais simples de entender, a hipertrofia ela se caracteriza por ser uma alteração qualitativa nas células, certo? Então, aqui do lado esquerdo a gente pode ver as células no seu tamanho normal, e caso haja um aumento de volume dessas células, né, como aqui, a gente tem o que se chama de hipertrofia. Já a hiperplasia é uma alteração quantitativa. Então, se houver um aumento do número de células de um determinado tecido, a gente vai ter uma hiperplasia. Dando um exemplo da hipertrofia, a gente tem uma condição que se chama de cardiomiopatia hipertrófica, em que há um aumento do coração por uma hipertrofia. E aqui a gente vê o coração do lado esquerdo, as células musculares cardíacas com um tamanho normal. E se houver uma hipertrofia dessas células, a gente vai perceber que essas células elas vão se encontrar num volume e num tamanho bem maior, caracterizando uma hipertrofia. Existe também o contrário da hipertrofia, né? Então, se a hipertrofia é um aumento do volume celular, a atrofia é uma diminuição do volume celular. Que é o que acontece quando a gente, por exemplo, não está usando uma musculatura do nosso corpo. A gente tende a ficar com essa musculatura atrófica, porque justamente houve uma diminuição no volume dessas células. Então, aqui, se vocês olharem, aqui em amarelo, a gente tem... Deixa eu pegar a canetinha. Aqui em amarelo, a gente tem as células do tamanho e do volume normal. E essas outras aqui, nessa região, são células com um volume bem menor. Então, isso que caracteriza uma atrofia. Já com relação à hiperplasia, um exemplo muito comum na odontologia é a hiperplasia fibrosa. Então, se a gente for analisar essa lesão aqui, microscopicamente, o que a gente vai ver? A gente vai ver um aumento no número de células, principalmente na camada espinhosa. Quando esse aumento acontece na camada espinhosa, a gente chama isso de acantose. E, de uma maneira geral, esse aumento no número de células ele é chamado de hiperplasia. E existe também o contrário, né? Então, se a hiperplasia ela é um aumento no número, né? Então, a hipoplasia ela também vai ser uma alteração quantitativa, só que de diminuição de número. E um exemplo disso é a hipoplasia do esmalte. Então, essa hipoplasia do esmalte é um defeito na quantidade da matriz orgânica secretada. E se você for olhar na microscopia eletrônica, nessa micrografia aqui eletrônica, o que você vê? Uma diminuição nessa quantidade de matriz orgânica, né? É um defeito quantitativo do esmalte. Existem também as situações em que houve uma hipoplasia do seio maxilar. Então, se você for olhar aqui nessa tomografia, nesse corte coronal, você percebe que nessa região aqui do lado direito do paciente, o seio maxilar, ele se encontra hipoplásico, né? Então, essas células, elas não proliferaram lá no seio maxilar e ele não teve o seu desenvolvimento correto. Então, aqui é um resuminho do que a gente viu hoje, né? As alterações de crescimento e diferenciação celular, que são displasia e neoplasia, alterações só da diferenciação celular, que no caso será a metaplasia,
alterações do volume, hipertrofia e atrofia, e alterações da taxa de divisão celular, hiperplasia e hipoplasia. Espero que tenha ficado claro para vocês. Aqui são algumas referências que eu utilizei para fazer essa videoaula. E se você gostou dessa explicação, não esquece de dar um like. Se você desejar ver mais conteúdos, me segue lá no Patologia com Café, tá? Até a próxima!